Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Bom, no vídeo de hoje estou trazendo aqui para vocês o notebook Acer. Ele é um Nitro 5, já estou com ele aberto aqui. De acordo com as informações que o cliente passou, esse equipamento vinha apresentando defeito, ele começou a apresentar tela azul, começou a apresentar outros tipos de problema, e com o passar do tempo, mesmo seguindo usando e tal, o equipamento evoluiu o defeito e chegou a um ponto aonde parou de ligar completamente, tá? Então, pelo que o cliente nos informou, ele basicamente apresentava defeito até que chegou num ponto onde ele parou de ligar completamente. Esse tipo de sintoma é bastante comum, acontece muito em equipamento onde já tem um defeito prévio, esse defeito acaba causando mais problemas, né, principalmente em situações onde o cliente negligencia uma manutenção neste momento, né, e deixa a situação piorar até um certo ponto onde o equipamento simplesmente para de funcionar, tá? Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Estou com a fonte dele aqui. Vou só conectar a bateria para mostrar para vocês que o equipamento acaba não dando nenhum sinal, nem mesmo ligando o LED de carregamento, que fica aqui, tá? Esse LEDzinho de carregamento ele acaba não acendendo. Bom, o que acontece então? Como o equipamento simplesmente não liga, é muito provável que haja algum problema no circuito de alimentação. Esse modelo aqui particularmente tem um sintoma muito grave, onde ele entra em curto a linha de alimentação secundária de 19 volts. Inclusive, talvez seja a situação aqui, ainda não sei, ainda não fiz o diagnóstico, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente chega até o ponto onde a gente descobre se é ou não é um defeito de alimentação secundária. Outra coisa que acontece bastante nesse modelo aqui é o equipamento simplesmente apresentar defeito no chipset. O chipset dele aqui é um chipset bastante comum de apresentar problema, principalmente quando há uma negligência no sentido de manutenção preventiva com relação a superaquecimento. Nesse caso aqui, não sei se foi o caso ou não, a gente não sabe, né? Pelo que o cliente falou, ele comprou e utilizou até o momento, então nunca foi feita uma manutenção preventiva. Então pensem, tudo isso corrobora aonde faz com que tudo chegue, né, a um certo ponto onde o equipamento simplesmente para de ligar, tá? Não estamos aqui dizendo que foi um motivo, foi outro motivo, mas sim o conjunto como um todo de sintomas e também pré-sintomas, né, que esse equipamento começou a apresentar. Bom, antes de eu inverter a câmera aqui então, você já sabe muito bem, esse tipo de conteúdo é feito para você que está do outro lado da tela, tá? Eu produzo esse material para que vocês tenham acesso a essa informação. É um material livre, de livre acesso. Eu procuro ajudar todo mundo que chama aqui nos comentários. Então, literalmente, se você tem alguma dúvida com relação ao seu equipamento, seja ele por motivo de defeito ou seja ele por algum outro motivo, não hesite em mandar mensagem para mim. Tá? Aqui nos comentários, aqui embaixo, eu procuro responder todo mundo, ajudar todo mundo que precisa de uma mão. Às vezes, você que é cliente final e tem um equipamento com defeito, até mesmo você que é técnico aí, que está com defeito com o equipamento em bancada e acaba não conseguindo solucionar ou precisa tirar alguma dúvida, basicamente eu ajudo todo mundo, tá? Então, dito isso, se inscreva no meu canal se você não é inscrito, ativa o sininho, ativa as notificações, comenta aqui no canal se vocês têm algum equipamento específico que gostariam de ver aqui. Talvez eu tenha algum outro material já produzido, ou talvez a gente vá em busca desse material e principalmente vá em busca desse equipamento para que a gente consiga fazer um diagnóstico completo do equipamento, tá? Então, sem mais delongas, vem comigo aqui que eu vou inverter a câmera e a gente vai fazer então um diagnóstico desse equipamento e tentar descobrir aonde que está esse defeito. Pode vir comigo aqui. Bom, já estou com o equipamento aqui aberto, né? Não fiz nada nele ainda. Tirei a bateria somente, uma contenção de danos que eu costumo fazer. É justamente para evitar que o dano dele piore se for uma situação grave, né? Então eu acabo tirando as fontes de alimentação desnecessariamente nesse momento, tá? Que não são totalmente necessários. Vou colocar aqui meu multímetro. Vou colocar ele escoradinho aqui para que vocês possam acompanhar a análise aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é o mais comum, né? Vamos verificar aqui a questão de carregamento. Olha ali, temos 19 volts no carregador. Vou alimentar a placa-mãe e vamos ver se tem 19 volts aqui na entrada.
Aqui. Olha ali, temos 19 volts. Ok. Bom, esse equipamento aqui, eu já conheço algumas malhas, mas eu vou percorrer algumas outras, tá? Aqui são as malhas secundárias, esse aqui de carregamento não tem nada. Super I/O não tem nada. Desculpa, Super I/O não, né? Chipset. Memória não tem nada. CPU não tem nada. Nadinha. E aqui são as bobinas que a gente tem acesso aqui em cima. Bom, uma dessas daqui é de 3.3, a outra é de 5. Enfim, não temos tensão nenhuma aqui no equipamento. Olha aí, nadinha de nadinha. Show, ok. Já tenho mais ou menos uma ideia do que pode ser. É muito provável que seja um problema de alimentação secundária. Tá? O que é uma alimentação secundária? A alimentação principal entra aqui no conector jack, vem até aqui a placa. Nessa placa aqui, existem dois MOSFETs que separam a entrada de energia da alimentação geral da placa-mãe. Normalmente, dá defeito nessa alimentação geral e o equipamento apresenta exatamente esse sintoma, onde não tem tensão nenhuma depois. Como eu conheço a placa-mãe, vem aqui, condução reversa, vou medir num ponto aqui, onde eu sei que tem a alimentação secundária, e deve dar aí 300 e poucos, 400 e poucos, né, na condução reversa. Olha aí, ó. Curto. Vocês estão vendo aí? Não está bem no meio da tela, né? Mas, olha aqui de novo. Curto. Beleza? Vamos aqui. Aqui também a gente tem uma parte de alimentação, onde mostra literalmente, né, a questão de informação de alimentação secundária de fato. Vamos ver como é que está aqui. Olha aí. Curto também. Lado GND do capacitor está ok. Lado de alimentação, curto. Aqui, carregamento parece que está bom. Aqui parece estar bom. 3.13.5, né? Ali parece estar ok. Aqui está um pouco baixo. Isso aqui, se for memória RAM, às vezes apresenta uma medida assim. Ou esse aqui é de memória RAM, não sei exatamente. Aqui conheço a placa aqui na parte de alimentação principal, mas existem variações, né? Isso aqui é CPU. De certa forma é até normal dar uma medida tão baixa, né? Vamos medir aqui resistência, só para a gente ver aqui resistência de CPU. O mais comum é dar na faixa de 6, 7, até 9. 6.6 tá bom. Não parece ser CPU. 12, 16, 18 ohms, beleza. Não parece ser CPU, então. Não vou conseguir medir aqui chip de vídeo, né? Não vou conseguir, mas não tem problema. Aqui tem mais uma alimentaçãozinha que é próximo ao chip de vídeo. Aqui GND do capacitor. Olha aí, ó. Aqui deveria ter uns 300 e pouco. Tem 0014. Realmente. A placa-mãe desse equipamento está em curto. Não vou fazer corte no vídeo. Vou desmontar ele assim mesmo, para ver se a gente encontra aonde está esse curto aí, tá? Sem corte no vídeo, vai ficar o vídeo um pouquinho mais longo. Se você não quiser aguardar aí até o processo final de desmontagem, recomendo que você dê um pulo aí nesse vídeo para que não fique tão longo assim para você. Mostrando aqui, tá. Enquanto isso, né, convido vocês novamente aí para seguir o meu canal, seguir principalmente nas minhas redes sociais aí, a Denley Electronics também, Instagram, tenho página no Facebook, mas a página no Facebook não é tão alimentada. Instagram também agora estou voltando a fazer os novos posts, né, com relação aos reparos que eu tenho feito. Felizmente aí temos bastante trabalho a fazer, então acaba ficando um tempo um pouco mais curto aí para investir em rede social. Mas, de toda forma aí, inclusive já agradeço se você é inscrito no canal, né? Se você não é, já reitero aí o pedido para você se inscrever no nosso canal, para que eu possa saber, né, exatamente se vocês estão curtindo esse tipo de material, se esse tipo de conteúdo é o que vocês querem ver aqui. Então, como eu sou um canal ainda pequeno, né, acaba que eu preciso desse feedback de vocês para saber exatamente se eu estou no caminho certo ou não na produção desses conteúdos. Aqui eu vou tirar, não preciso do cooler agora.
Não preciso de cooler agora. Olha aí, a placa já está quase completamente desmontada. Faltou alguma coisa para tirar? Faltou o som. Aqui. Tinha faltado o nosso som. Certo. Bom, estamos só com a placa-mãe aqui. Primeira coisa que eu costumo fazer é uma inspeção visual. Aparentemente não tem nenhuma oxidação grande, né? Então isso é um bom sinal. Aquilo que eu mencionei para vocês, os dois capacitores de entrada são esses dois aqui, tá? Então eu vou medir eles aqui. Parece que tem uma oxidaçãozinha? Não. Vou medir eles aqui para a gente ver como é que fica. A entrada provavelmente seja nesse lado de baixo. Aqui ele faz um meio campo, né? E aqui tem a saída. Então vamos lá. Vamos medir primeiro a parte de baixo. Ó, não temos curto nenhum. Tá. Como o multímetro está meio próximo, ele acaba não dando foco aqui muito na placa. Bom, vamos lá. Não temos nada de curto. No intermédio, aparentemente não. Vamos ver na saída. Olha aí, ó. Curto na saída. Temos curto, então, na linha de 19 volts. Mais 19 VB, suponho eu. É a mesma malha que vem aqui para esses capacitores. Ó, exatamente, ó. Mesma medida. Então, o que foi que acontece, né? Aqui temos a entrada e tá ok. Aqui também. Aqui na saída temos o curto. Essa malha aqui, ela vem e alimenta todo o restante da placa-mãe. Vem alimentando todo o restante aqui, inclusive nesses capacitores aqui, que foi onde eu medi e encontrei curto também. Agora sim eu vou ter que dar um corte no vídeo, porque eu vou separar essa malha para tentar isolar aonde que está o curto. Por quê? Se eu for tentar tirar componente por componente, a gente está falando aí de centenas de capacitores, talvez alguma dezena de MOSFET. Então, não tem necessidade de desmanchar toda a placa-mãe só para encontrar um curto. Então eu vou basicamente isolar os setores, porque como o curto é numa malha de alimentação que alimenta toda a placa-mãe, a mais 19 VB, acontece que se eu for isolando os setores, vai chegar um momento onde eu isolo o setor que esteja com problema e todo o restante da placa-mãe abre o curto. Tá? Então vou dar um corte no vídeo aqui para não ficar muito longo também, mas o mais importante agora, a partir desse momento, né, eu vou isolar os setores para poder encontrar aonde que está esse curto. Inclusive, aqui tem uma malha que eu acho bastante importante medir. E ela está ok. Sim, está ok. O que eu medi aqui é esse CI book. Esse CI aqui, ele basicamente tem as entradas e saídas de 3.3 e 5. E se não tem curto nas entradas de 3.3 e 5, isso é um excelente sinal, porque significa que muito provavelmente a placa, num contexto geral, esteja funcionando e seja somente esse curto na alimentação principal da placa. Tá? Por mais ruim que pareça, dentre os cenários me parece ser o cenário menos caótico, né? O cenário mais vantajoso, digamos assim, no sentido de funcionamento. Tá? Então, vou dar um take no vídeo aqui, um corte no vídeo para que eu volte já com algumas informações melhores para vocês. Bom, gente, retornamos aqui. Uma das coisas que mais me preocupa é isso aqui, ó. Pasta térmica branca. Bah, se alguém conhece uma pasta térmica branca que seja boa, me apresente, porque eu não conheço nenhuma. E geralmente isso daqui costuma ser bem ruim, tá? Mas enfim, o que foi que eu detectei aqui? Eu fiz a remoção de alguns componentes, que eu anotei até aqui, para poder dizer para vocês. Ó. Primeira coisa, eu curto na linha de mais 19 VB, desculpe minha serigrafia aí, minha letra não é muito bonita. Removi PL801, PL800, PL404, PL302, 403, 7202, 1301, até que removi a 1601 e o curto abriu da mais 19 VB. Tá? O componente que eu tirei, na verdade não tirei, né? Joguei ele pro ladinho aqui. Deixa eu dar um zoom. O componente que eu joguei pro ladinho é esse aqui, ó. Ele fica nessa posição e eu botei ele pro ladinho aqui. Ele vem
fica bem aqui. Esse lado aqui é a mais 19VB mais 19VB. E do outro lado a gente tem a, deixa eu ver como é que é o nome, mais 19VB GPU. Então, ó, mais 19VB mais 19VB GPU. Isso aqui é a alimentação da placa de vídeo. Só que tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. Vou mostrar a linha de raciocínio para vocês. Não é um teste 100% preciso, mas sinceramente melhor do que qualquer outra coisa que a gente consiga mostrar aqui no momento, tá? Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Aí. Estou fazendo o teste de resistência. Ó, na linha de mais 19VB CPU, vamos ver quanto é que vai dar. 22 ohms. Não sei se vai aparecer muito bem, ele está meio ruim de ver aqui. Vamos tentar de novo agora. 22,7 ohms. Tá? Isso aqui é bastante baixo para uma linha de 19 volts. Porém, ele é muito próximo do valor da linha de alimentação da GPU. Então tem uma forte suspeita. Se, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Vou fazer um desenhozinho aqui. Aqui, olha só. A gente tem a linha de mais 19VB. Ela entra até um MOSFET que vai para a GPU, certo? A linha de resistência aqui está muito parecida com essa linha de resistência aqui. Essa malha aqui, a resistência dela está muito parecida com a saída. Então a entrada desse MOSFET, que é o MOSFET duplo, a entrada dele está muito parecida com a saída. E isso me desperta um alerta, porque ultimamente eu tenho pego vários equipamentos que apresentam curto no MOSFET de alimentação, mas não um curto para o GND, mas sim entre entrada e saída. Consequentemente, a resistência baixa que a gente encontra, que parece ser um curto generalizado, na verdade é a resistência da GPU ou da CPU, que costuma ser mais baixa de fato. Então, vamos fazer um teste aqui, só para a gente tirar a teima. Ó, mais 19VB GPU, 22, 23 ohms aí. E aqui nós temos a malha de alimentação da GPU de fato. Olha como é extremamente parecido o valor. E isso está me deixando com uma pulga atrás da orelha, porque eu estou começando a suspeitar que é o MOSFET, e não um curto de capacitor ou alguma coisa assim. Então, resumindo, dá um zoom aqui. Aqui nós temos a entrada. Ó, entrada. Entra aqui nesse MOSFET grande. Esse lado de cá a gente tem desculpa, cortou o áudio aqui. Nesse lado de cá a gente tem entrada, nesse lado de cá a gente tem GND, e aqui no meio desse MOSFET a gente tem a saída. Então, a minha suspeita é que a entrada e a saída estão em curto. Ou seja, o MOSFET está em curto. Se isso for de fato verdade, se eu injetar tensão aqui para encontrar o curto, o que vai acontecer? A tensão, a energia que eu injetar aqui vai direto para a alimentação da GPU e isso pode causar um dano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar esse MOSFET aqui para verificar se, depois que eu retirar ele, esse curto abre. Se o curto abrir, beleza, descobri que é um MOSFET. Daí eu testo aqui a malha da GPU para ver se ela está ok. E aí a gente já descobre. Se eu tirar o MOSFET e o curto permanecer nessa malha, daí pode ser um desses dois capacitores aqui, ou talvez até uns outros capacitores que ficam do outro lado da placa, tá? Mas dadas as circunstâncias, eu suspeito fortemente que seja esse MOSFET. Tomara que eu esteja errado, porque esse MOSFET ele é um pouquinho mais complicado de conseguir. Vou fazer a remoção aqui agora, sem mais delongas. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou ter que isolar esse plástico.
Isolar ele aqui para não ter perigo de derreter ele. Vou precisar da minha pinça de titânio. Show, vamos lá então. Vou aumentar a temperatura para que eu possa fazer uma remoção mais rápida. Vamos lá. Vai lá, MOSFET. Só preciso que tu saia. Essa solda aqui é bem dificultosa. Vou fazer ela virada para cá. Tá parecendo que ele derreteu a solda e fundiu o MOSFET com a placa, mas acho que não. Acho que é só aí, que ele não tinha atingido a temperatura ainda. É bem ruim de tirar mesmo. Ó, fiz a remoção aqui. Eu estava falando para vocês, ó. Entrada, saída, ó. Entrada, saída, GND. Entrada, saída, GND. Saída, entrada. Agora eu vou fazer um teste e ver se abriu o curto aqui. Vamos lá. Como eu quero saber do curto e não do... Vou tirar aqui. Olha aí. Acabou-se o curto. Não era curto de alimentação, e sim curto de MOSFET. Vou fazer novamente a medida de resistência, né, da malha. E o que a gente tem de resistência? Olha ali. Uma malha OL quer dizer que tem uma resistência muito grande, consequentemente está correto. Então, o nosso defeito é no MOSFET. Vou tirar ele aqui. Ele está bem quente. Vamos ver se eu consigo tirar ele aqui. Aí, tirei ele. Já dá para pegar com uma mão já. Olha o nosso vilão, VRM de alimentação. Então, mais uma vez aí, trazendo para vocês, ó. Entrada é nesse daqui, da esquerda. Saída, GND. Esses dois aqui provavelmente estão em curto. Vou fazer o teste agora. Apesar de já saber, né, do resultado, mas eu quero enfatizar fortemente para vocês de que aqui está o nosso problema. Vamos ver se tem alguma resistência entre os dois, entre entrada e saída. Olha lá. 0. Menos do que 1 ohm. 0 ohm. Isso ali praticamente é erro de medida do multímetro. Então, tá aí. Nosso MOSFETzinho tá com problema. Agora, a gente precisa trocar ele e verificar se na verdade isso daqui não é a consequência do problema e não a causa. Qual que é a diferença? A consequência significa que ele queimou por algum motivo. A causa é que ele causou todos os problemas, né? Então, talvez ele seja a consequência e seja, sei lá, um curto na GPU e daí a placa de vídeo dele meio que deu um tchauzinho pra gente, tá? MOSFET 6992. AO 6992. Para você não ficar com dúvida, estou aqui com o esquema elétrico da placa-mãe. Então, o curto era nesse lado, a gente tirou, percebemos que o curto estava aqui desse lado, mas que na verdade não era um curto com relação ao GND, como a gente está acostumado, né, a ver, e sim um curto com relação à saída de alimentação
do MOSFET. Então, curto entre aqui e aqui. Pino 2 e 7. Entre pino 2 e 7, nós temos aqui mais 19VB GPU e NVV DDoS SW, ou seja, source de alimentação da GPU. Então agora vamos trocar esse MOSFET. Se tudo correr bem, essa máquina volta a ligar aí, dando vídeo e funcionando normalmente. Bom, retornamos aqui, a bancada ficou um pouco bagunçada, porque eu tive que fazer um outro atendimento no meio do caminho aí, de maior urgência, né? Mas o que importa é isso aqui. Eu troquei o MOSFET, tá? Vou mostrar para vocês a entrada, olha ali. 360, então é um valor já muito mais adequado para a malha. Não fiz a alimentação de toda a placa ainda. De momento fiz a alimentação somente ali. O MOSFET que eu coloquei, ele é um MOSFET um pouco mais potente, digamos assim, para poder suportar aí a carga da nossa GPU. Tá, ele está aqui. E vou fazer uma coisa que vai ser basicamente alimentar essa placa-mãe. Vou alimentar ela e vamos ver se não vai entrar em curto novamente o MOSFET. Se entrar novamente em curto, a gente já sabe que tem mais coisas aí e infelizmente eu acabo perdendo aí um bom MOSFET. Mas coisas da profissão, né? Acaba acontecendo às vezes. Vamos lá? Vamos alimentar aqui a placa-mãe então. Se der um estouro, a gente já sabe. Ó, não estourou, beleza. Tá ótimo. Ó, vamos ver a alimentação aqui. Olha ali, ó, 19 volts. Aqui na saída não vai ter nada, porque o restante da placa não está alimentado, né? Mas, então tá aí, gente, ó. Já temos a alimentação principal. Vou colocar o resto dos componentes no lugar, pra gente ver se ela vai ligar e vai dar vídeo. Vou fazer isso, acho que junto com vocês, né? Pra ficar mais evidente do reparo que a gente fez. Se bem que vai demorar um pouco para fazer, então acho melhor dar um corte no vídeo e voltar já com a placa funcionando. Retornamos aqui então com a placa. Já estou com a placa... Botei só o dissipador de calor, olha só. Bastante suja ainda, né? Mas isso aqui eu vou deixar para depois. Meu maior interesse é de fato que o notebook funcione, né? Pelo menos de momento. Depois que ele funcionar, daí a gente faz a limpeza interna, a troca da pasta térmica, botar uma pasta térmica de qualidade, né? E aí, se tudo correr bem, ele já vai ligar e vai dar vídeo agora, tá? Ainda não fiz o teste, não sei como é que ele vai se comportar. Talvez não funcione, então vamos lá. Talvez aí aquele MOSFET tenha queimado por algum outro motivo, como um curto na alimentação da GPU. E se for isso, de fato, vai queimar de novo, inevitavelmente. E se o MOSFET queimar de novo, eu já sei que tem algum dano maior aí nessa placa-mãe. Então, em alguns casos, até meio que sem reparo. Mas, de toda forma, aí, eu vou mostrar aqui o processo principal que eu queria mostrar para vocês. Era o diagnóstico em si, né? O reparo a gente vem e faz meio que por tabela, porque eu gosto mesmo de mostrar para vocês o diagnóstico. O diagnóstico para mim é o ponto mais importante, porque é onde a maior parte das pessoas não sabe fazer corretamente, né? E aqui nós não somos trocadores de componentes por si só. A gente só troca única e exclusivamente o que for de fato necessário. Vou botar aqui 2 parafusinhos só para poder prender o cooler, né? Não vou botar a antena Wi-Fi nesse momento, eu quero só saber se ele vai funcionar, né? O primeiro passo que ele vai ter que fazer, isso é importante mencionar. A primeira coisa que ele vai ter que fazer é literalmente acender o LED de carregamento, o LEDzinho laranja. Essa é a primeira coisa que ele vai ter que fazer. Se ele fizer isso, é um bom sinal. Se ele não fizer, aí pode ser que tenham mais coisas aí mais defeitos na placa. Vamos lá. Olha, não acendeu o LED de carregamento. Ah, sim, mas eu não conectei a bateria. Desculpa, não fui muito inteligente. Olha aí. Não é o LED laranja, mas é o azul, que significa, né? Ó, bateria completamente carregada. Tá? Vamos ver se ele vai dar vídeo. Bom, aqui agora
Bom, é só pra gente fazer um teste, né? Que depois vamos ter que fazer a limpeza interna do notebook. Mas nesse momento, se ele ligar e der vídeo para nós aqui, já é uma vitória. Tá desmontado ainda. Vamos lá. Ó, acendeu a iluminação do teclado. Deixa eu desligar a iluminação aqui da sala. Aí. Ó, ligou. Por enquanto nada de vídeo. Vamos esperar alguns segundos, às vezes a BIOS precisa se configurar. Beleza, olha aí, ó. As cretas. Tá aí então, gente. Aqui tá quebrado na carcaça, ó, dá pra ver que ele tá solto a tela. Então é mais uma coisa pra gente fazer, mas o mais importante é isso aqui. A telinha então funcionou. Perceba que ele já tá dando vídeo, o teclado já tá aqui. Vamos ver se ele reinicia aqui e entra na BIOS, só pra gente ter um parâmetro melhor, né? Tá aí, ó. Funcionou então, gente. Mais um reparo concluído com sucesso. O nosso vilão, então, nesse caso aqui, era esse cara. Um único VRM de alimentação da GPU. Agora eu vou ter que iniciar esse sistema, testar drive de vídeo, fazer todo o resto dos testes, né? Mas esses testes aí são bem básicos e não é o intuito do vídeo, então não vou trazer aqui para vocês durante o vídeo, tá? O notebook voltou a funcionar, era o nosso objetivo mostrar a análise. Reparo, então, foi concluído com sucesso. E bora pro próximo concerto, então. Valeu, valeu!